Oi pessoal, Fábio Mota falando para mais um IndyCast Brasil, mais uma super quarta, mais um festival tradicional de informações, lembranças, cultura, história, boas risadas, celebrações de vida, celebrações de pessoas que infelizmente já não estão mais conosco, mas aquela nossa programação rápida, curta da quarta-feira, que deixa sempre algumas provocações no fã do IndyCast Brasil, no amigo que nos segue. Então, em relação a isso, eu gostaria de já começar pedindo de forma objetiva. Ajude o IndyCast Brasil a crescer. Todas essas programações que vocês estão vendo aqui geram um esforço da nossa parte, geram um esforço de pesquisa. Então eu venho pedir para vocês desde já. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, sininho de notificações. Tudo isso que eu estou pedindo, gente, é de graça e fortalece muito em relação aos complexos e nada amigos ou algoritmos do YouTube. Então eu venho pedir para vocês aqui desde já. Siga a gente, ajude, compartilhe. Tudo de graça, tudo vocês vão estar ajudando demais, mais do que dinheiro. Como diria o antigo patrão, esses pedidos que eu estou fazendo para vocês valem mais do que dinheiro, acredite nisso. Valeu? Então, dando sequência aqui a mais uma super quarta em relação às minhas minis, eu já falei de Reiner, de Lola, de Penske, de Dallara, no caso dos IR3, no DW12, no DW18. Eu dei uma pausa aqui agora em relação ao IR20, né, que é aquele que a gente já conhece com o Aeroscreen, já falei um pouquinho do Aeroscreen no passado. A tendência agora é voltar a falar um pouquinho de equipes. Já falamos de Andretti, já falamos de Penske, de Ganassi, e eu não podia fugir da McLaren. Eu tô gravando esse programa antes da nossa ida a Indianápolis, vocês estão vendo agora, depois, então muito possivelmente pode ter alguma alteração. Hoje, em relação à McLaren, eu tenho 3 carros. Eu tenho um do Pato O'Ward, eu tenho um do Felix Rosenqvist e eu tenho um outro relacionado, Kyle Larson, que foi a grande surpresa, o grande frenesi da Indy 500 de 2024. Mas para eu falar de McLaren, eu preciso voltar no passado, mais ou menos lá pelo ano 2000. E infelizmente a gente começa falando de um momento triste. O Sam Schmidt estava trabalhando no seu carro na época perdão, 1, 2, 3, gravando. A gente tem que voltar, gente, para poder falar de McLaren, tem que falar lá do ano 2000. E a McLaren nem sonhava fazer parte do programa ou da kart, um pouco da IRL. Mas temos que trazer uma pessoa que, na minha opinião, é uma pessoa-chave nesse processo. Eu estou falando do Sam Schmidt. Ele estava treinando o seu carro para correr nas 200 milhas do Walt Disney World, aquele autódromo que fica do lado do Castelo das Princesas, e é um autódromo que hoje encontra-se totalmente desativado, nem as atividades mais da família Perry ocorrem lá. A tendência é que em breve ele seja completamente demolido, e ele bateu num falso muro, bateu a quase 300 por hora. O acidente foi tão forte e o carro foi tão considerado inseguro que serviu de parâmetro para novos projetos da Dallara. O conceito do carro foi totalmente inadequado, pois ele ficou tetraplégico. Passou 5 meses no respirador, ele lutou vários momentos contra a morte, lutou pela sua vida, e com isso o que aconteceu? 14 meses depois do acidente, lá para 2001, ele monta a equipe dele, a Sam Schmidt Motorsports, conhecida como SSM. Todo mundo sabe, a condição normal é muito difícil você começar uma equipe de corrida, ainda mais para um cara que é apaixonado, porém carregado de limitações. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no passado e eu vou botar depois essa entrevista aqui. Vocês vão entender o quão complexo foi a vida dele. E olha que assim, ele teve toda a estrutura, mas mesmo assim, no dia a dia, naquela coisa do contato do carro, gente, ele não mexe uma sobrancelha direito. Tem que ter sempre uma pessoa do lado dele. Como é que ele vai tocar um negócio? Tem que ter o tato, tem que ter contato ali o tempo todo. Então ele, para mim, é um dos maiores lutadores. Ele se associou logo depois ao Dave Hamilton. O Hamilton trouxe muitos patrocínios e garantisse a continuidade dele por alguns tempos, entendeu? E a equipe, por ser muito certinha, por ser cercada de pessoas que fazem muito bem o trabalho, acabou que foi crescendo de uma forma na sua própria velocidade e foi crescendo. Cresceu-se a ponto de o empresário canadense, o Rick Peterson, comprado parte da equipe em 2012. Em 2007 a 2011 já estava uma equipe real. E em 2012 recebeu esse aporte financeiro que foi muito importante. Só para vocês terem uma ideia, a equipe era tão certinha que passou gente como Simão Pagenaud, James Hinchcliffe, o Alexin, enfim, vários outros pilotos. E era uma categoria que já era exigida em relação às suas equipes, a IndyCar fazia isso. Então, qual é o grande aspecto? Sempre foi aquela equipe
que talvez vencia alguma coisa ou outra, tinha um grande resultado, mas nunca decepcionava. Isso aí foi muito propenso a uma grande associação alguns anos depois, que é o que a gente vai focar hoje. A McLaren, na Inglaterra, queria chegar nos Estados Unidos com uma ideia de ter suporte para suas operações e seus negócios e também poder difundir a marca nos Estados Unidos para poder fazer uma coisa assim, vender carros esportivos. Então, nada melhor do que montar uma equipe nos Estados Unidos. O acerto deles foi muito grande. O Zac Brown acertou de uma forma correta ao considerar a Schmidt Peterson como a sua equipe própria para ser comprada. Eles começaram com algumas parcelas menores no conteúdo acionário e a cada ano foram investindo mais. É importante informar que a McLaren já passava na Inglaterra por momentos financeiros muito pesados. Então, patrocinador e investidor, como era a Arrow, uma empresa de energia, fez com que esse processo tornasse real. Então, a partir de 2019, realiza-se essa parceria, começa-se a trabalhar em cima disso. A McLaren já começa a trazer o seu expertise para Schmidt Peterson. Aí, por enquanto, ainda fica Arrow McLaren with Schmidt Peterson Motorsport. Era um nome realmente grande, mas a tendência era sempre dar prioridade em relação ao patrocinador que estava pagando as contas. E a equipe vem crescendo. 2021, eles contratam o mexicano Pato Wallner, começam a dar uma certa visibilidade para a equipe, começam a ter momentos muito importantes e muito interessantes. Importante consideração desse aspecto é, por muito pouco, Pato Wallner poderia ter sido campeão da Indy em 2021, mas teve um cidadão do lado dele, que era o tal de Alex Palou, e esse aí é o que a gente pode dizer que é o novo Alex, que está sobrepondo a história da categoria. Então ficou muito difícil. No ano de 2022, a McLaren foi comprando mais itens acionários em relação à companhia, para com que ela já se tornasse maior em qualquer situação. Até que o final de 2024, a equipe trouxesse o controle completo. O Sam Schmidt, na verdade, hoje em dia, ele é mais uma figura, há muitos anos ele já é uma figura decorativa, mas hoje é como se ele fosse um patrono, um não executivo, vamos dizer assim, está ali mais como um embaixador. A McLaren vem crescendo, isso é importante considerar. Ainda dá uns vacilos muito grandes. Desde esse ano, do início desse ano, Tony Kanaan passa a ser o general manager da equipe. Então, todas as ações que são tomadas na categoria nos Estados Unidos e tanto alinhamento com o board que fica na Inglaterra, com seus acionistas e investidores, o Tony já resolve e já responde. Uma mudança muito grande que eu acho que a equipe fez em 2024 a 2025 foi a demissão de Alex Rossi e a contratação do Christian Lundgaard. Durante as programações do IndyCast Brasil, até o momento que esse programa está sendo gravado, em 25, eu tenho falado constantemente. O Pato hoje é uma lenda, é uma mídia, um produto de marketing, mas é nítido que ele já não é mais aquele piloto que se esperava desde 2021. Enquanto ele e o Palou começaram no mesmo nível, é importante ver o quanto que o Palou disparou e o Pato está quase estagnando. Nenhum dos seus companheiros de equipe foram páreo para isso. Eu acreditava um pouco no Theo Pourchaire, 23 e 24, mas ele foi sacado pelo Tony Kanaan por questões que eles dizem ser burocráticas. O Nolan Siegel vem para a equipe, como um piloto investidor, um piloto pagante. E até agora não vi mostrar nada que se sustente nesse ponto aí. Aquela questão que todo mundo vem falando, que se vê um grande talento nele, eu pessoalmente ainda estou tentando entender e não vi. Eu fui crítico demais do Tony Kanaan nesse momento, eu achava que o Theo Pourchaire valia o risco, e tanto que hoje ele está disponível aí. E muito mais piloto do que alguns que estão. O Felix Rosenqvist, depois de uma aventura na Ganassi, ele foi parar na Schmidt Peterson em McLaren e acabou depois saindo, foi para Meyer Shank. E é importante considerar uma coisa. Hoje a equipe é um trio que corre com Pato Wallner, na verdade o capitão da operação ali, né, o líder dos pilotos. Christian Lundgaard, que na minha opinião é um dos melhores pilotos dessa nova geração, e é muito bom o Pato estar abrindo o olho em relação a isso. E também Nolan Siegel, que está pagando a conta. E desde 2024, especula-se que esse ano é o último ano, a sua última tentativa. Kyle Larson vem para fazer as 500 milhas de Indianápolis numa operação entre Chevrolet, McLaren e a equipe Hendrick Motorsports lá da NASCAR. Então, assim, é uma tentativa muito grande. Larson já tem dito que esse é o último ano dele. Mas o que precisava ser feito em matéria de negócio, de atingir objetivos, já foi realizado desde o ano passado. Então, vamos aguardar. Se em breve Larson não voltar, se alguém vai vir. Eu acredito que sim. Eu não acredito que esse programa encerre-se agora. Ok? Gente, eu sou o Fábio Mota. Obrigado demais aqui por vocês estarem comigo.
comigo e bora lá, bora seguir com a programação do IndyCast Brasil. Valeu, abraço, fica com Deus. Valeu, pessoal. Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais. Mais uma super quarta. Lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir. E para os que estão chegando para a Índia agora, entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira, sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E, na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.